O nosso papo de hoje é com a psicóloga Ruei Ling sobre a arte de envelhecer, porque na verdade acho que isso é uma arte, viu? É mesmo. Me diga uma coisa, para que o idoso tenha motivação, o que é necessário? Olha, o idoso, ele precisa, para motivar, a escolha dele. Ele precisa, o que ele gostaria de fazer. E acho que isso começa uma primeira empurrão da motivação. É claro, a família é importante. Então, ele vai proporcionar, dentro dessa motivação, uma série de escolhas que ele gostaria de fazer. Começando com um, depois ele vai aproximando várias atividades junto com os amigos, ou no trabalho. Agora, a gente sabe assim, tem muitos idosos que vivem assim com muitas reminiscências, falando muito do passado, não é? Gostam muito que nós ouçamos as suas histórias, não é? Isso é importante? Olha, é importante sim. Primeiro, quando o idoso ele relata as histórias dele de vida, ele também resgata algumas coisas internas, psicológicas. E a pessoa que está escutando ele fica envolvido também na história, da experiência. Por exemplo, vamos supor, um indivíduo que viveu na guerra, ele tem histórias. Então, é a questão do tempo e da história. É como se a gente estivesse participando dessa história dele. E isso, eu acho que também traz para o idoso todo um contexto de eu estou no tempo, junto com essa pessoa, né, ouvindo o que eu estou falando. Agora, há muita assim, memória antiga, né? Não, às vezes a memória recente ela está prejudicada, mas a memória lá de trás ela é sempre preservada. Isso também é importante? É, porque ele vai exercitando, né? O que ele viveu. Depois, vamos supor, ele tem um ressentimento com alguém, ele vai elaborando esse ressentimento, ele vai analisando. É uma ajuda também. Eu acho que isso é muito importante no trabalho, na questão da velhice, ajudar esse idoso a esse tipo de lembranças. Não para se sentir deprimido ou não, mas para ele lembrar como é que foi a situação da vida dele. E ele contribui até com a questão da história de vida, no que ele viveu. Uma guerra, no momento, ou uma revolução, algo bom também, né? Então, assim, o autorrelato e a memória são coisas importantes até para preservar a parte psicológica de uma pessoa que está envelhecendo. Sem dúvida. Faz ele lembrar, exercitar aquilo que ele tem de vivência mesmo. Quando você trabalha com idosos, né, você estava me contando que você faz alguns exercícios. Não pode falar algum deles para a gente? A gente procura adaptar algumas coisas no sentido do idoso, né? Porque, por exemplo, eu senti muita dificuldade, tem idosos que não sabem ler, né? Tem os que sabem. E eu acho que quando eu trabalho assim, eu adoro imagem. Então, o que eu pergunto? A gente monta uma cidade imaginária, né? Ou eu converso em forma de palavras, ou então eu coloco assim, vamos pôr uma cadeira em tal lugar, uma mesa. Então, vai imaginando um cenário. Isso é muito rico, eu acho, para um trabalho do idoso. E até às vezes eles riem, mas eu não sei o que eles estão pensando dentro deles, né? E eles até lembram de alguma coisa assim, de engraçada, eles contam, eles riem. Quer dizer, esse humor também ajuda a superar toda essa situação. Né? Você acha que é importante o contato com pessoas da mesma idade para poderem trocar experiências, às vezes similares? Ou é mais importante, vamos dizer assim, o contato com pessoas mais jovens para que o idoso possa se reciclar? Eu acho que tanto da mesma faixa etária como o jovem é necessário. Acho que essa interação é muito interessante para que o idoso, porque os jovens também têm muita coisa para ensinar, os idosos também. Eu acho que existe essa união, eu acho muito saudável para eles. Agora, outra coisa que chama atenção é que hoje em dia muitos idosos é que acabam cuidando dos netos, coisa que às vezes não puderam nem cuidar dos filhos em função do trabalho e acabam
eles tendo que assumir essa função em função da vida corrida, às vezes filhos que têm que trabalhar. E como você vê isso? Eu acho que é benéfico, viu? Aos avós cuidar de netos, principalmente porque uma época que nós estamos vivendo, né, com separação, com o trabalho dos pais, eu acho que a avó nesse momento, ela supre muitas coisas. Eu acho que é muito benéfico essa relação avó e neto. E, enfim, eu acho para ambas as partes. Maravilhoso para os dois, né? Dica final para o nosso telespectador. Que pena, passa tão rápido, tem tanta coisa para te perguntar. Olha, eu acho que assim, o projeto de vida no envelhecimento é muito importante, porque ela vai ajudar no sentido desse processo, que é difícil, né? E, enfim, o projeto de vida é fundamental. Que os idosos percebam que é importante serem ativos, serem né? ativos para ter uma saúde assim mais assim plena, né, nesse sentido, tanto psicológico como social. Enfim, é fundamental uma boa alimentação, sabe, bastante humor, assim, amar bastante. Eu acho que isso é fundamental. Tudo isso, tudo né? de bom. Muito obrigada, foi muito bom. Obrigada. Obrigada. Você não deixe de me ouvir na Rádio Guarujá AM 1550 kHz no programa Tarde Total com Alfredinho Júnior. É toda sexta-feira a partir das 3h30 da tarde. E também de acessar o meu site www.monicadelimazevedo.psc.br, onde você vai encontrar os vídeos dos programas que você possa ter perdido no YouTube. Então, não deixe de acessar o site. Até o próximo Arte de Viver. Tchau, tchau. Ficou muito bom.